Eu quero falar com você sobre controlar as nossas expectativas, né? Que muitas vezes é algo difícil de nós fazermos no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas vidas. Algumas vezes é tão difícil de nós controlarmos expectativas, ainda mais sendo igreja, ainda mais sendo povo de Deus, ainda mais sendo escolhido. Nós, quando chegamos aqui, a gente se converte, a gente entrega as nossas vidas a Jesus, e aí a gente começa a ouvir mensagens, a gente começa a ler a palavra de Deus, e através da palavra de Deus a gente começa a receber tantas promessas. Deus começa a falar com os nossos corações, e a gente começa a perceber que, puxa, eu nasci com um propósito, Deus sonhou comigo, Deus tem grandes coisas para a minha vida. Talvez antes você não achava, talvez antes, né, talvez por causa da tua infância, familiares, eu não sei, talvez as experiências de vida, você achava que não, que Deus não tinha grandes coisas, que você não ia realizar grandes coisas, que você não havia nascido com um propósito. Na verdade, você sempre achou que você era um acidente, e muitas vezes nós nos sentimos assim, mas nos encontramos com a palavra de Deus, a gente começa a sonhar, né? A gente começa, o nosso coração começa a queimar por algumas coisas, a gente quer realizar, a gente quer fazer, a gente quer que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, a gente quer que os sonhos de Deus se cumpram nas nossas vidas, né? E se você olhar desde o início, desde o começo, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 28, diz assim, olha só: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só, quando Deus cria o homem, Deus já coloca no coração do homem, sabe o que? Uma vontade de realizar, uma vontade de conquistar, uma vontade de avançar, uma vontade de dominar. Deus podia ter criado o homem, colocado no jardim e falado: olha, você não precisa fazer nada, você vai ficar a sua vida inteira aí deitado, dormindo, não faça nada. Mas não é isso. Deus coloca no homem um propósito, Deus coloca no homem, no coração do homem um desejo, Deus coloca no coração do homem vontade, Deus coloca sonhos dentro do coração do homem desde o início. Olha, você nasceu para dominar, você nasceu para ser bênção, você nasceu para multiplicar, você nasceu para fazer alguma coisa, você nasceu para ser importante nessa terra, você nasceu para estabelecer o meu reino aqui nessa terra. Olha que coisa grandiosa. Deus implanta o homem na terra para que o homem representasse Deus, para que através do homem o reino de Deus fosse estabelecido aqui na terra. Então você nasceu com um propósito, Deus te escolheu, você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já sonhava com você, Deus já sabia que Ele tinha grandes planos, grandes sonhos, coisas extraordinárias pela sua vida. E na verdade, se você for um leitor da palavra de Deus, você vai até pirar a sua cabeça, porque você começa a descobrir promessas, você começa a ver tantas coisas boas que Deus não apenas quer fazer, mas Ele pode fazer através da sua vida. Eu até separei aqui um texto lá em Deuteronômio, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob juramento a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra e no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos.
mãos, emprestará a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deus está falando com o povo de Israel, mas pode aplaudir que é para você também. Deus está falando com o povo de Israel, mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos acesso a estas promessas e essas bênçãos que estavam sobre Abraão, sua genealogia. Através de Jesus, estas bênçãos chegam até nós também. E sabe o que é mais louco? Que muitas vezes a gente começa a ler isso, a gente começa a entender que realmente, puxa, Deus tem grandes coisas, Deus quer me abençoar, Deus quer fazer mais, e eu preciso, sabe fazer o quê? Controlar as minhas expectativas. Tem muitas pessoas que no meio do caminho estão se frustrando. Tem muitas pessoas que estão deixando de servir ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão desistindo da sua fé. Tem muitas pessoas que estão pensando que Deus não as ama e que Deus não se importa com elas. Por quê? Porque diante destas promessas, diante da palavra de Deus que nós lemos e vemos que Deus tem coisas tão grandes e tão maravilhosas, mas aí a gente olha para as nossas vidas e a gente percebe o quê? Essa palavra não é verdade na minha vida. Tudo isso aqui que Deus está falando, que Ele quer fazer, que Ele vai fazer, que Ele tem sonhos, Ele tem planos, eu vou ser colocado por cabeça e não por cauda, a chuva vai cair do céu sobre a minha terra e vai me abençoar tanto que eu vou emprestar para um, para outro. É isso que a palavra de Deus está dizendo, Ele vai me abençoar. Mas aí você olha para a sua vida, você olha para a sua casa, você olha para a sua história, você olha para a sua família, e na verdade você não consegue ligar a palavra de Deus à sua vida, porque está tão distante. Gui, olha, eu até acredito na palavra de Deus, mas olha, parece que Deus, acho que se esqueceu de mim, Ele me deixou de fora dessa bênção aí, porque se eu te contar como que está a minha vida, e a verdade é que muitos de nós, muitas vezes essa tem sido uma mentira que o diabo tem falado no ouvido de muitas pessoas. Realmente Deus não se importa com você. Realmente Deus não te ama. Olha só, Ele realmente tem muitas promessas, está abençoando um, está cuidando de um, está fazendo na vida de um, está fazendo na família do outro, mas na sua vida, dá uma olhada na sua história, dá uma olhada na sua casa, dá uma olhada do jeito que você está vivendo. Deus não se importa com você, queridos. Nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos entender que entre a nossa realidade e aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, existe um tempo, existe esse gap, esse espaço que é justamente aí onde o diabo vai trabalhar, onde o diabo vai tentar te convencer de que Deus não te ama, vai tentar te convencer que Deus não vai fazer nada na sua vida, vai tentar te convencer e dizer para você que olha, Ele não se importa com você. Por isso é tão importante eu e você aprendemos a controlarmos as nossas expectativas. Nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar. Ainda não cheguei, mas nós sabemos que a palavra de Deus se cumpre. Nós temos um Deus que é fiel, Ele não falha. Aquilo que Ele falou, a promessa que Ele derramou sobre a tua vida, o sonho que Ele depositou no seu coração não vai falhar, vai acontecer. Mas eu preciso aprender a controlar as minhas expectativas e entender que Deus tem seu tempo, Deus tem sua vontade, Deus tem sua hora, e a hora de Deus, os planos de Deus são perfeitos para a minha vida. Eu preciso aprender a esperar em Deus. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu quero falar sobre a vida de um homem muito conhecido na Bíblia, um grande líder, um grande homem de Deus. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração sobre controlar as expectativas, porque isso é algo que todos nós temos que lidar, eu tenho que lidar com isso, né? A gente sonha tanto, a gente planeja, mas muitas vezes Deus nos deixa no lugar onde não, calma, fica mais um pouquinho aí, você precisa aprender algumas lições, você precisa ser treinado, você precisa ser moldado, né? E esse homem de Deus, quando Deus estava falando isso ao meu coração, eu me lembrei dele, e o nome dele é Moisés, o libertador. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo que estava, os israelitas que estavam no Egito, cativeiro, sofrendo.
E Moisés foi um grande homem de Deus, um grande líder. Eu coloquei aqui até uma observação, olha, um personagem referido em maior número de livros da Bíblia. Seu nome aparece em 31 livros, 847 vezes. Pensa num cara que é citado na Bíblia, que é importante, né? Em Deuteronômio 34, 10 a 12, diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a terra da sua terra, e toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. A verdade, queridos, é que muitos de nós, muitas vezes conhecemos um Moisés apenas o libertador, apenas que surgiu aos 80 anos de idade. Nós conhecemos a famosa história do Moisés, o libertador, que quando já estava lá com 80 anos de idade, com seus cabelinhos brancos, Deus o encontra em uma sarça que pegava fogo, mas não se queimava. Deus o chama ali, ele volta para libertar o povo. Uma história muito conhecida, as pragas e tudo aquilo, e uma história linda, mas muitas vezes nós não conhecemos o Moisés, o libertador criança. A história de Moisés é muito, muito maluca, porque Moisés ele nasce em um tempo de grande adversidade, onde os bebês estavam sendo mortos, não estavam deixando os bebês, quando nasciam, os hebreus nasciam, e a ordem é que as parteiras já matassem os nenês, não deixassem viver, mas Moisés, a sua mãe tem Moisés, e ele fica escondido. A gente sabe que depois não tinha mais como a mãe esconder ali na sua casa, ela coloca na beira do rio. A filha de Faraó encontra Moisés, leva para a casa de Faraó, e Moisés, do dia para a noite, de uma hora para outra, ele nasce com perigo de morte, ele nasce numa casa simples, e de repente ele está dentro de um palácio. A sua vida dá uma reviravolta do dia para a noite. Que é isso, Jesus Cristo? O inimigo se levantando aqui querendo me derrubar? Está amarrado. E Moisés agora está no palácio, neto do rei, muito importante, sendo educado, sendo ali tratado da melhor forma possível, comendo das melhores comidas que poderiam ter naqueles dias, dormindo em lençóis de linho. Aquele que havia nascido e que era para ter sido morto, agora dormindo na casa do rei. Um grande episódio que marca a vida de Moisés é quando ele sai para ver os seus familiares, a Bíblia diz. Sai do palácio e vai ver, na verdade, o seu povo, que estava naquele tempo sendo oprimido pelo povo do Egito. Ele sai ali para ver, e ele vê uma injustiça. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E naquele momento, queridos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Sabe porque? Deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que Deus tem para a sua vida não acontece, o plano, o propósito, você nasceu com um propósito, e esse propósito, ele não aparece só Deus não deposita na sua vida quando você tem 30, 40, você já nasce com isso, você só precisa descobrir ao longo da sua vida. Quando você estava nascendo, Deus já colocou dentro de você, e aí através das experiências da vida, Deus vai te mostrando para o que Ele te chamou. E então Moisés, o libertador que a gente conhece com 80 anos de cabelinho branco, na verdade, o libertador nasce quando Moisés nasce, junto com ele, porque já havia um propósito de Deus em sua vida, ele ainda não sabia, mas aí ele vê uma injustiça, e um impulso é tomado de dentro dele. Por quê? Porque o libertador já estava dentro dele. O impulso é tomado, ele vê aquela injustiça, ele não consegue se controlar. Um egípcio maltratando um hebreu. Deus havia levantado Moisés para ser o libertador. Existia um libertador dentro do Moisés. E agora, como lidar com esse libertador que grita dentro de mim? Que grita porque é o propósito de Deus para a minha vida. Mas como controlar este libertador? Porque talvez não seja a hora certa, da forma certa de colocar este libertador para fora. E Moisés ali naquele momento, ele não consegue se controlar diante daquela injustiça, aquilo salta de dentro dele, e ele toma uma decisão, ele mata aquele egípcio e esconde debaixo da areia. Deixa eu só um insight aqui para vocês.
Preste atenção nos seus impulsos, naquilo que, sem você perceber, a forma que você age, a forma que você fala. Muitas vezes nós estamos tentando lutar contra os nossos impulsos, tentando lutar contra quem nós somos. Porque eu sou meio bravo. Quem sabe esta braveza controlada não seja usada por Deus na sua vida? Quem sabe através de alguns impulsos, diante de uma injustiça, diante de algo que você não consegue ficar parado, não consegue fazer nada, quem sabe ali não está o chamado de Deus para a sua vida. E Moisés, ali naquele momento, talvez ele tenha percebido, existe algo dentro de mim que não me deixa ficar calado diante desta situação, e ele toma uma decisão e mata aquele egípcio. Agora, através da palavra de Deus, nós sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso, mas nós não podemos justificar os erros com uma palavra dessa. Foi certa a atitude de Moisés? Sim ou não? O ideal era ele realmente pegar aquele cara, matar e enterrar debaixo da areia? Ele fez a coisa certa? O impulso talvez era o seu chamado, o impulso talvez foi algo que Deus plantou dentro do seu coração, mas Moisés não consegue controlar isso. Ele mata aquele homem e por causa disso ele foge, ele passa 40 anos em Midian, esquecido, pensando que os sonhos de Deus não existiam mais para a sua vida. Agora o que é que eu vou fazer? Eu tomei uma decisão errada, eu fiz uma escolha errada, e muitas vezes nas nossas vidas acontece justamente isso. Nós fazemos a escolha errada, talvez um impulso, talvez um chamado, talvez algo que Deus plantou nos nossos corações, mas não soubemos administrar, e tomamos uma decisão errada, uma escolha errada, e fomos levados a um lugar onde, distante do qual Deus havia chamado as nossas vidas para estar, e Moisés está neste lugar. E nós temos algumas lições que nós podemos aprender através desse momento da vida de Moisés. Porque talvez você diga assim para mim, Gui, mas foi necessário. Porque depois de 40 anos, Moisés foi treinado, e Moisés ficou lá em Midian, e Deus acalmou o coração de Moisés, Deus colocou o coração de Moisés no lugar certo, Deus depois foi lá, se revelou, apareceu através de um fogo numa sarça, falou que iria com ele. Mas eu não sei falar não, mas eu envio Arão. Deus precisava disso. Quem disse? Será mesmo? Será que ele precisava ter ficado 40 anos sofrendo? Será que ele precisava ficar pensando 40 anos que Deus não tinha mais sonhos para a vida dele? Será que porque quando Deus vai se encontrar com Moisés, o que Deus diz a Moisés? Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então nós sabemos que nestes 40 anos existia um povo que estava sofrendo. Um povo estava sofrendo. Será que 40 anos Deus precisava deixar o seu povo sofrendo para que então levantasse um homem para voltar? Eu não penso isso. Eu penso que o erro de Moisés trouxe consequências, trouxe sofrimento a um povo, retardou talvez o tempo daquilo que Deus queria fazer talvez antes. E a gente pode observar outra história, que aconteceu mais ou menos isso. Qual é a história? A história de Esther. Que Esther foi uma menina órfã. Esther cresce, nós sabemos que ela se casa com o rei, Deus favorece a sua vida, e ela está lá no palácio, e um decreto é levantado para que o povo judeu, os hebreus, fossem mortos e destruídos, porque Amã tinha raiva do povo de Deus. Esther, diante daquela situação, e agora o que fazer? Seu primo, tio Mordecai, vai até ela e diz, olha, será que não foi para um tempo como este que Deus te levantou, para que ele usasse a sua vida, para que o povo fosse liberto? Agora pensa numa situação, Esther, ela era esposa do rei. Agora vamos fazer um paralelo, Moisés, ele era o neto do rei. Será que como Esther teve o favor do rei e o povo de Deus não foi destruído? Será que são só pensamentos? Será que Moisés também não encontraria o favor do rei, sendo neto? Será que se ele permanecesse naquele lugar, será que Deus não colocaria o seu favor sobre a vida de Moisés? Será que se Moisés, sendo o neto querido do vovô, não falasse, meu avô, não faça mal a este povo? Será que ele clamasse a Deus naquele lugar? Será que Deus não poderia ter usado a sua vida para libertar daquele povo? Sem dúvida, porque Deus fez assim também na vida de Esther. Então nós não podemos
se esconder atrás de um erro e dizer, não, era a vontade de Deus, porque o erro nunca é a vontade de Deus, fazer errado nunca é a vontade de Deus, tomar caminhos que não são os caminhos de Deus para as nossas vidas, nunca vai ser o melhor para nós. Então nós temos algumas lições nesse período, nesse momento onde Moisés ele se depara com essa situação, com esse impulso, que ele precisa controlar suas expectativas. Eu coloquei aqui número 1, coloquei 5 coisas. Eu não sou guiado por sentimentos, eu sou guiado por convicções. Diga assim, eu sou guiado por convicções. O que levou Moisés a tomar aquela atitude? Sentimentos. Ele olha aquela situação, ele fica indignado com aquela situação, uma ira nasce no seu coração. Não, eu não posso deixar, um senso de justiça, eu não posso deixar isso acontecer. Os sentimentos tomam conta dele, a raiva, o ódio, ele mata aquele homem, ele é guiado pelos seus sentimentos. Queridos, através da palavra de Deus nós sabemos lá em Jeremias, diz que o coração do homem é enganoso, vou repetir, do homem é enganoso. Não seja guiado pelas suas próprias vontades, não seja guiado pelos seus sentimentos. Gui, mas eu estava sentindo. O problema é seu, o que você estava sentindo. O que Deus pensa a respeito dessa história, o que Deus pensa a respeito dessa decisão. Mas eu acho, não me interessa o que você acha, o que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação, porque sempre Deus tem o melhor preparado para as nossas vidas. Deixa eu te dizer, se você tomar decisões na sua vida baseada em sentimentos, você vai pagar um preço muito alto. Eu não sou guiado por sentimentos, até porque os nossos sentimentos são malucos. Tem dia que eu acordo me sentindo um pastorzão, tem dia que eu me acordo me sentindo o pior crente do mundo. E o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que sou? É isso que eu preciso, é neste lugar que o meu coração precisa estar. Não é nos sentimentos, não é naquilo que eu estou achando, não é na minha vontade, não, hoje eu estou com vontade disso, amanhã é daquilo, não. Somos guiados pelas nossas convicções. Se Moisés naquele momento escolhesse o certo e não a sua vontade, ele não precisaria ter passado o que passou. Não tome decisões, número 2, não tome decisões sozinho, sempre converse com alguém, peça uma opinião, para uma pessoa, para a esposa, para o líder, para o amigo, para o pastor. Moisés, ele está ali naquela situação, ele não podia ter falado, peraí, eu estou com raiva, mas deixa eu virar as costas, deixa eu ir embora, deixa eu me acalmar, deixa eu conversar com alguém. Cara, eu fiquei com uma raiva, aquela situação, queria ter matado. O que você acha? Você acha que eu devo matar? Eu volto lá e mato aquele cara. Talvez uma pessoa diga para ele, não, cara, não mata não, calma, você está nervoso, já vai passar, fica tranquilo. A verdade, queridos, é que muitas vezes, essa é a verdade, muitas vezes nós sabemos o que queremos, e a gente não quer ouvir a opinião de ninguém, porque a gente sabe que se a gente pedir a opinião de alguém, se a gente for conversar com o pastor vai dizer para a gente ir para o outro lado, mas a gente não quer. A gente quer ir para o buraco mesmo. A gente quer pecar mesmo. A gente quer fazer o errado mesmo. Então por que eu vou perguntar? Porque eu sei que a minha vontade vai ser contrariada. Não ande neste lugar. Não ande sozinho. Não tome decisões na sua vida sozinho. Decisões importantes, querido, querida, aprenda isso. Não tome decisões na sua vida sozinho, sem consultar ninguém, sem consultar Deus. Se você é casado, sem consultar a tua esposa, sem consultar o teu marido, não faça isso, porque se você fizer, acredite em mim, você vai fazer besteira. Eu já fiz umas besteiras assim que não consultei a esposa, fiz besteira, depois me arrependi. E aí você chega em casa, ela fala, você é maluco? Como é que você faz uma coisa dessa? Aí, puxa, mas na verdade a gente sabia que se eu fosse perguntar, ela ia falar isso mesmo. Então a gente não quer nem ouvir a resposta. Por quê? Nós somos egoístas, a gente quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito, na nossa hora. Tempo. Pastor, que palavra difícil. Tempo. Fazer a coisa certa na hora errada é certo? É errado. O libertador estava dentro de Moisés, estava. Pessoas iriam morrer? Iriam morrer. Muitas pessoas morreram com as 10 pragas. Haveria sofrimento? Haveria. Deus traria justiça? Traria.
Seria através da mão de Moisés naquele momento? Não. A coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Então nós precisamos discernir o tempo de Deus nas nossas vidas. Eu posso ter um pastor dentro de mim, mas existe um tempo que Deus vai me levantar para falar com as pessoas. Eu posso ter um missionário que grita dentro de mim, mas existe um tempo certo que Deus vai levantar este missionário. Eu posso ter um médico dentro de mim, mas existe um tempo certo que Deus vai levantar e moldar este médico. Nós queremos o fast food, nós queremos pular o tempo, a gente quer tentar pegar caminhos mais curtos, a gente quer tentar enganar Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem o tempo perfeito para a minha vida e para a tua vida. Você precisa, querido, entrar nesse processo e se alegrar nesse processo, entendendo que Deus vai fazer no tempo dEle, e o tempo dEle é o melhor para a minha vida. Se você for precipitado, você pode perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você for ansioso demais, eu quero viver, eu quero fazer, meu Deus, estou desesperado, que não estou me aguentando. Calma, meu filho, justamente porque você está assim tão desesperado que Deus ainda não te deu. Se você estivesse um pouco mais tranquilo, Deus já tinha te dado, mas você está tão ansioso que Ele está falando, calma, meu filho, deixa eu esperar você relaxar um pouco, você precisa aprender a não andar ansioso, e aí eu vou começar a fazer na tua vida o tempo de Deus. Eu vou colher as consequências das minhas escolhas. Estamos num tempo onde se fala muito sobre a graça, e a graça é maravilhosa, né? Estaríamos perdidos sem a graça, mas nós não podemos tirar o peso do erro e o peso do pecado. Jesus pagou o preço, é claro que pagou, um preço que eu e você não poderíamos pagar, mas não é por causa disso que eu posso ficar fazendo escolha errada. Quer dizer, poder eu posso, mas eu preciso entender uma coisa, eu vou colher as consequências das sementes que eu planto. Querido, não tem como plantar semente de maçã e nascer abacate, então aquilo que você planta, você colhe. Ah, Deus é um Deus gracioso, sim, Ele é. Ah, olha, a graça de Deus é abundante, ela me alcança, você pede perdão, Ele te aceita de volta, Ele te abre os braços, como nós cantamos a música, 99 vai, uma se perde, Ele vem, pega uma que se perde. Oh Deus, essa canção é para mim, a canção dos pecadores. O pecador falou, já pequei 99, já fiz tudo, eu sou essa uma aí, estava perdida. Deus faz isso sim, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai pagar um preço, querido, as consequências vão vir sobre a tua vida, você vai sofrer, você vai chorar. Por quê? Porque é assim que funciona. A palavra de Deus diz que o pecado, ele gera morte, não morte para nós, a gente não morre no nosso corpo, mas algo dentro de nós morre quando nós pecamos. Então eu preciso entender as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu entendo que a gente se fala hoje muito sobre construir o nosso futuro. Não, nós estamos construindo. O nosso futuro, ele é construído, queridos, com pequenas escolhas e decisões que nós fazemos dia após dia. A gente quer um futuro extraordinário, mas não quer escolher o que é certo hoje. O lugar que você vai estar daqui 10, daqui 15 anos é resultado da escolha que você fez hoje, da escolha que você vai fazer amanhã. Escolha bem. Quinto lugar, quando eu erro, eu sofro. Quando eu erro, muitos sofrem. Entenda que as suas escolhas erradas não afetam apenas a sua vida. Deus vai até Moisés e diz, olha, eu tenho ouvido o clamor do povo. Tem um povo que está sofrendo. Sabe esses 40 anos que você está aí sendo treinado? Cuidando da ovelha do sogro, casou, teve 2 filhos, está aí no meio do nada, achando que não tem mais nada na sua vida? Você está colhendo aquilo que você plantou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um povo que está gemendo. Tem um povo que está chorando, que precisa de alguém para ir lá libertá-los. Então, queridos, eu preciso entender uma coisa, sempre as minhas escolhas, sempre as minhas decisões não afetam apenas a minha vida, mas afetam a vida de outras pessoas também, a minha família, dos meus filhos, dos meus amigos, no meu trabalho. Sempre a minha escolha vai afetar, com certeza, em primeiro lugar, a minha vida, e vai afetar também a vida de outras pessoas. Legal, Gui, basicamente nós estamos falando do quê? Preciso correr, Jesus amado. Estou terminando. Basicamente você está falando do quê? Basicamente a gente está falando aqui sobre ansiedade, porque controlar as expectativas é não estar ansioso, certo? É não querer viver lá antes do tempo, é não querer estar lá, não ficar desesperado, não tomar decisões antes da hora, não preciso estar ansioso, não, Deus vai fazer, eu estou ansioso, não.
é controlar as expectativas. Olha que coisa interessante, eu dei uma olhada, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, e não quero entrar nesse assunto porque não entendo nada disso, mas eu dei uma pesquisada e olha que interessante, um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, analisou como anda a saúde mental no globo, no mundo inteiro, e os nossos resultados do Brasil, especialmente, são bem preocupantes. O Brasil é campeão mundial no índice de ansiedade, sabia disso? Está em primeiro lugar no mundo. Índice de ansiedade, 9,3% da população sofre de ansiedade, sofre de transtorno obsessivo compulsivo, de fobias, de estresse pós-traumático. Nós somos o 5º país com o maior número, o maior índice de depressão. Mas nós que estamos aqui neste lugar, nessa noite, nós temos uma boa notícia. Qual que é a boa notícia aqui? Porque o remédio para isso a gente tem. Gui, eu achei que eu precisava tomar o ansiolítico. Calma, o nosso ansiolítico é outro, está aqui, ó. Não que seja errado você tomar, se você está precisando, está doente. Eu acredito no seguinte, Deus cura. Se você crê nisso, você vai ser curado. Agora, se você não crê, toma um remédio. Senão você vai se matar aí, vai tacar do prédio. Calma, toma um remédio. Se o médico mandou você tomar, toma. Se você não consegue crer ainda que você vai ser liberto, então depois se taca, vai falar, o pastor mandou parar de tomar o remédio, o cara se tacou lá. Mas Deus tem remédio para as nossas vidas. Olha o que diz em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não fique ansioso. Se você ler esse texto de Filipenses, vai falar sobre muitas coisas. Eu já tive fartura, eu já tive pouco, eu já sofri, já tive um momento bom na minha vida, e ele diz, olha, não são coisas, a nossa paz não são coisas, esse lugar de paz interior, esse lugar de estar tranquilo, esse lugar que a gente pode estar tranquilo, não é um lugar, não é uma pessoa, não são coisas, porque eu já tive muito, já tive pouco, ele fala sobre isso, não é isso, ele diz, mas a paz de Deus, querido, não é o quanto dinheiro você tem, não é se você está satisfeito no seu trabalho, não é se você está vivendo um momento, você fala, se eu tivesse lá eu ia estar feliz, se eu tivesse lá eu ia estar em paz, não, querido, você pode ter paz, você pode ter alegria no lugar aonde você está hoje. A nossa paz está em uma pessoa. A nossa paz está em uma pessoa. Jesus, ele fala exatamente isso com os discípulos antes de partir. Em João 16, 32, 33, ele diz assim: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos. Jesus está falando sobre um tempo difícil que eles iriam enfrentar. Cada um para a sua casa, e me deixarei só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passaste por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu estou querendo te dizer? É possível você estar no lugar que você está, controlar as suas expectativas, e não apenas controlar as suas expectativas, mas viver triste, viver perturbado, o dia que eu chegar lá, não, é possível, você está neste lugar onde você está, e viver feliz, e ter uma paz que excede todo o entendimento, que alcança o seu coração. Sabe por quê? A nossa paz não está num lugar, a nossa paz não está em coisas, mas a nossa paz está em Jesus, e se Jesus habita dentro de mim, não depende do lugar que eu esteja, a paz está comigo, a alegria mora dentro de mim, a paz mora dentro de mim. Então, aprenda a controlar as suas expectativas. Deus tem grandes coisas para a sua vida? Tem. Grandes sonhos? Tem. Mas cuidado, se você não aprender a controlar, se você não aprender a ter paz, se você não aprender a ser feliz no lugar que você está, talvez você tome decisões. Se você andar ansioso, talvez você tome decisões, e essas decisões vão te levar para um lugar que Deus não sonhou para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra logo no começo do ano? Logo no começo do ano, Deus mandou eu falar isso para vocês, que é justamente para nós.
Temos um direcionamento para o nosso ano. Deus tem grandes coisas para nós? É claro que tem. Mas você precisa controlar suas expectativas. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você.